Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Tudo bem com vocês, meninas? Glória a Deus. Eu e o João estamos muito gratos, muito felizes por poder estar com vocês aqui em Lagoinha, Guarujá, e com outros convidados e pastoras da região. Bendito seja Deus, porque o Senhor sempre que nos reúne, Ele tem um propósito que é maior do que qualquer uma de nós. Amém? Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês hoje, e também tenho um convite para te fazer. Eu ia fazer esse convite logo agora no início, mas eu vou deixar esse convite para falar depois da palavra, porque eu não quero perder a atmosfera que já está aqui nessa plataforma, a ministração da dança. Nosso coração está prontinho aí para receber a palavra. Então eu queria que, sem mais delongas, você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Metamorfose, né, gente? O que é metamorfose? Segundo o dicionário da língua portuguesa, metamorfose é mudança completa de forma, natureza ou estrutura. Transformação, transmutação, mudança relativamente rápida e intensa de forma, estrutura e hábitos que ocorre durante o ciclo de vida de certos animais. E aqui está bem representado pela borboleta, né? Sempre que a gente fala a palavra metamorfose, a primeira coisa que nos ocorre, o primeiro animalzinho que nos ocorre é a borboleta, não é isso? Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Atos capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir,
Levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam, Saulo, estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Senhor, essa é a tua palavra e nós te pedimos que ela nos ensine, nos exorte, nos confronte, nos console e mude a nossa mentalidade. E mudando a nossa mentalidade, a nossa maneira de perceber as coisas, que isso gere em nós um novo coração, uma nova atitude, que glorifique o teu nome e cumpra o teu propósito em nós, em nome de Jesus. Amém. Essa história é muito conhecida de todos nós, e se você voltar 2 capítulos, no capítulo 7, a gente vê Estevão, que era um diácono da igreja primitiva, um homem cheio do Espírito Santo. Estevão defende, ele foi acusado injustamente de estar falando bobagem, falando heresia, e Estevão, no capítulo 7 de Atos, todo crente tem que ler o capítulo 7 de Atos, porque é o resumo, a síntese do que Deus fez, por que Jesus veio, por que Jesus é o Messias de Deus, e como o Messias já estava anunciado desde Gênesis. Então, Estevão faz aquela recapitulação, vamos dizer assim, para sua defesa, mas ele termina apedrejado, e o texto diz que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. E Estevão foi o primeiro mártir da igreja, e ele vê os céus abertos e Jesus de pé, ao lado do Pai, esperando Estevão, e Paulo estava ali, ele viu isso tudo, mas isso não mudou o coração de Saulo. Saulo queria sangue, Saulo queria morte, Saulo queria exterminar. Gente, ele não queria apenas prender. Como nós acabamos de ler aqui, eles ficavam atônitos nas sinagogas, quando viam Paulo falando, falaram: mas peraí, não é esse aí que queria exterminar o povo? Ele prendia e depois mandava executar. Então Paulo assassinou e permitiu e consentiu no assassinato de várias pessoas que tinham entrado no caminho, ou seja, aqueles que seguiam a Cristo. Quando você volta também no livro de Atos, você vai ver que já tinha, por causa da morte de Estevão, houve uma grande dispersão. Era um momento de tribulação em Jerusalém. Então muita gente fugiu de Jerusalém e foram pela Judéia, foram para Samaria, fugindo da perseguição em Jerusalém. E é tão lindo quando a gente vê que eles estavam fugindo, mas não perderam o propósito. Eles fugiram, mas não se acovardaram. Eles foram para esses lugares para anunciar o Evangelho. E aí a gente vê ali as pessoas em Samaria recebendo. Pedro e João saíram de Jerusalém, quando ficaram sabendo que Samaria estava crendo em Jesus, eles foram lá, impuseram as mãos, e o povo foi batizado no Espírito Santo. Avivamento estava acontecendo. Debaixo de quê? De perseguição. Não sei o que vem para frente aí não, gente. Mas eu sei que Deus não perdeu o controle. E a verdadeira igreja de Jesus, a verdadeira, não estou falando da instituição não, porque aqui, nesse auditório aqui tem joio e tem trigo. Tem bode e tem ovelha. Então cuida de ser ovelha e cuida de ser trigo. Porque não é frequentar uma instituição que nos torna nascidos de novo e que nos torna filhos de Deus. Você pode ficar anos dentro de uma igreja e não ser transformado, e não sofrer uma metamorfose. Da mesma forma que você entrar com uma bicicleta numa garagem 500 vezes, não vai fazer ela virar um carro. Então nós precisamos realmente de uma experiência. E aí, aqueles que já tinham Jesus, quanto mais batia na igreja de Jerusalém, mais ela avançava, mais ela crescia, mais ela conquistava. É uma coisa linda. O Senhor não perde o controle de absolutamente nada. E a gente escuta as promessas para o Brasil, de que o Brasil vai ser levantado no mundo como um país de avivalistas, que vai enviar
seus ungidos para o mundo todo e tal. A gente não sabe o caminho. Às vezes, para a ave aprender a voar, o que a águia mãe faz? Joga os bichinhos para fora do ninho. Não é nada, não deve ser nada gostoso a experiência. Você aprende a voar na tribulação, né? Então segura firme, deixa Deus fazer a obra que tem em você. Não é as circunstâncias que definem quem você é. Pode estar reinando quem for, governando quem for, o bicho pode estar pegando, a inflação pode estar lá em cima, não interessa. O Senhor continua sendo o nosso rei. E nada que Ele permite que a gente atravesse é sem propósito. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, vai banir da sua mente a ideia de que Deus perdeu o controle ou Deus não está ouvindo a nossa oração. Deus está ouvindo a nossa oração, mas Ele vai fazer o que Ele quiser. E Ele vai fazer o que Ele quiser, porque Ele vê o futuro que nós não vemos. E Ele sabe de que tipo de remédio que a gente precisa. Às vezes nós precisamos de um remédio amargo para ser curado. Então segura firme, firma o toco, como a gente diz em Minas, firma o toco, dobra o joelho, confia em Jesus, segura na mão de Deus e vai. Aí a gente vê aqui, gente, esse homem que tocou o terror na igreja em Jerusalém, o povo está disperso em Jerusalém, foram pelo deserto da Judéia, foram para Samaria, mas eles continuaram anunciando o Evangelho, e Jesus foi fazendo a obra. Eles estavam fugindo, e Jesus é amor, fugindo, e Jesus cura, fugindo, e seja batizado com o Espírito Santo, e Deus fazendo uma obra maravilhosa, e Paulo só agarrando mais ódio da igreja, quanto mais bate, mais cresce, parece bolo, né? E aí o texto começa dizendo para a gente, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Quer dizer, não vou perseguir só aqui em Jerusalém não, vou perseguir em Damasco também, vou passar o rolo compressor também, pensava ele. E aí, gente, enquanto seguia pelo caminho, verso 3, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, fala comigo, subitamente, é de uma hora para outra, subitamente, uma luz do céu, uma luz do céu, brilhou ao seu redor. Ô, gente, tem alguém da luz aí? Alguém que controla a luz? Pessoal aí da técnica? Dá para apagar as luzes todas da igreja? Apaga, mas fica perto lá, que daqui a pouco vai acender de novo. Tem jeito de apagar todas as luzes? Aí eu fazendo bagunça, gente. Agora apaga os celulares. Apaga tudo. Vocês conseguem enxergar o meu rosto agora? Eu também não consigo enxergar vocês. Talvez você se lembre do que tem aqui na frente, porque você já viu com as luzes acesas. Mas se você entra num ambiente escuro assim, não dá para você discernir absolutamente nada. Você pode até definir formas, se você vai se acostumando com a escuridão. Mas quando a luz acende, pode acender a luz, pessoal. Não acende tudo, só essa. Precisou de acender todas? Vocês já me enxergaram aqui? Não precisou. Acende uma pequena luz no meio da escuridão, ela quebra toda a escuridão. A gente custou a ficar na escuridão total, porque sempre tem uma luz brilhando, e nós não ficamos numa escuridão total, porque algumas luzinhas de LED, algumas coisas estavam ligadas. Então, nós não ficamos numa escuridão total. Mas onde há uma escuridão total, se uma pequena lâmpada ou
um palito de fósforo é riscado, quebra a escuridão. Nós precisamos que a luz do Senhor se achegue a nós. Esses dias eu e o João estávamos conversando sobre uma pessoa que nós amamos muito, que está vivendo na escuridão. E nós dois conversávamos sobre aquilo, e a gente falava, mas não é possível que ela não vê isso. E eu falei com ele assim, não vê, porque na escuridão você não vê. Quando a gente se achega à luz, é que a gente enxerga a sujeira da roupa, uma mancha, um estragado, não é assim? Só quando você está na luz é que você enxerga. Na escuridão a gente não enxerga. A gente viu o exemplo disso aqui agora. Então, a luz de Jesus precisou de brilhar na vida de Paulo, ao redor de Paulo. E quando essa luz brilhou, primeiro a luz brilhou, depois Jesus falou. E Jesus chama Saulo pelo nome e faz uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? É tão interessante que Jesus estava tomando para si a ofensa feita aos seus. Jesus estava falando, você não está perseguindo Estevão, Pedro, João, Tiago, você está me perseguindo. Porque me persegues. Mexeu com a noiva, mexeu com o noivo. E Ele toma as nossas dores, Ele toma a nossa defesa. E eu não estou falando da igreja instituição, eu estou falando da igreja noiva. Da igreja que vai ser arrebatada. A parede não vai ser arrebatada, o telão não vai ser arrebatado, estruturas humanas não serão arrebatadas, pessoas serão arrebatadas. A luz brilha ao redor de Paulo. Isso fala de envolvimento. Ele foi envolvido ao redor. Ele foi cercado por uma luz e por uma voz. E quem estava com ele via que estava acontecendo alguma coisa, mas não conseguia enxergar, não conseguia ouvir, entender. Jesus estava falando diretamente com Saulo. E o que aconteceu imediatamente a essa manifestação sobrenatural de Jesus? Saulo fica cego. Tão interessante isso, né, gente? Ele pensava ter uma grande visão. Ele pensava que ele era o defensor da lei. Ele pensava que ele era o cara que podia mudar tudo. E de repente ficou cego e precisava do favor de terceiros. E ele aguardou em uma casa, Jesus mesmo já falou, entra na cidade e aguarda lá. E o texto diz que ele aguardou ali por um tempo. Ele aguardou ali por um tempo. E aí o Senhor manda Ananias ir orar por ele. Ananias queria orar por ele, queria não ser eu, hein, Jesus. Você já ouviu? A gente sempre quer ensinar para Jesus. Você já ouviu falar dele? O senhor tem certeza que o senhor quer salvar essa bisca mesmo? O senhor tem certeza que o senhor tem interesse nesse cabra que está matando os seus filhos? O senhor não está equivocado, não? Gente, esse é Jesus. Ele é aquele que transforma o assassino, o sanguinário, o vagabundo, o safado. E também a gente, o mentiroso, o adúltero, né, com a língua grande. Porque pecado é tudo pecado. Às vezes a gente se gaba pensando que o nosso pecado é mais limpinho, né? O meu pecado é menorzinho. Não tem pecado menorzinho, não. A consequência dele pode ser diferente. Mas o pecado nos separa de Deus. E todos nós, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso que nós precisamos de Jesus, para nos reconciliar com Deus. O que eu quero enfatizar aqui, gente, é que depois desse encontro na estrada para Damasco, Paulo entrou no casulo. Ele ficou cego. Ele ficou débil. Ele ficou dependente. O cara intelectual, inteligente, capaz, educado aos pés de Gamaliel. O cara era fera, o cara era top.
zeloso da lei, e de repente depende do favor dos outros. De repente fica cego. Gente, nessa cultura, qualquer tipo de dificuldade, de deficiência, não é como hoje nós vivemos. Apesar da gente ainda ter muito que melhorar e crescer em inclusão social, né? Um deficiente físico, hoje ele tem condição de trabalhar, ele tem oportunidade de emprego. Naquela época não era assim não, gente. Um deficiente físico ficava literalmente descartado, à margem. O destino dele era pedir esmola. Por isso que a gente vê tantas vezes cegos, coxos, aleijados, à beira do caminho, pedindo para Jesus curar. Porque eles eram realmente discriminados, não tinha oportunidade para eles, não tinha vida, eles iam ter que viver do favor dos outros. Imagina esses dias que Saulo ficou ali, aguardando o desfecho da história. Ele se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ô, gente, é engraçado quando a gente fala nesse texto, todo mundo fala, Paulo caiu do cavalo. Não cita um cavalo. O cavalo é uma criação nossa, ou uma imaginação nossa. Ele podia estar no cavalo? Podia estar no cavalo. Mas o resto do caminho, se ele estava no cavalo, o resto do caminho ele chegou a pé. Porque, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Não fala, guiando no lombo do cavalo, levaram para Damasco. Não tem essa falando, guiando pela mão. Quer dizer, você não enxerga, alguém tem que te guiar, vão para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Por que vocês acham que Paulo não comeu nem bebeu? Saulo era um entendedor da lei. E o jejum sempre foi um caminho de purificação. O jejum é um caminho de dizer para a nossa carne, fique aqui de lado, porque eu preciso de fortalecer o meu espírito. Eu preciso de desimpedir a minha audição espiritual. Eu preciso de me desintoxicar daquilo que supre as minhas necessidades e estar totalmente aberto para aquilo que Deus quer falar. Jejum não é barganha com Deus. Às vezes a gente veio do cristianismo romano e a gente pensa que jejum é igual promessa. Eu faço um jejum para Deus me dar uma bênção. Gente, isso não é verdade, tá? O jejum é uma disciplina espiritual para dizer para a sua carne que ela não manda e que o seu espírito precisa estar conectado ao Espírito de Deus para ter clareza nos passos e decisões que você precisa tomar. É como se você estivesse enfraquecendo a sua carne para o seu espírito ser fortalecido. Vocês estão entendendo? Em linhas gerais é isso. E ele fica sem comer e sem beber. Ele precisava de entender o que estava acontecendo. E Saulo amava a Deus. Ele amava a Deus, ele amava a lei, ele amava obedecer a lei. Só que era um zelo assassino. Como que em nome de Deus ele fazia tanta atrocidade? A gente faz a mesma coisa. Em nome de Deus a gente para de conversar com um parente que não é crente. Em nome de Deus a gente para de ir no churrasco da família. Em nome de Deus a gente demoniza o Natal, a única data que a gente podia encontrar com todo mundo e testemunhar do nascimento de Jesus e do propósito da vinda dele. A religião mata. A religião faz a gente se sentir melhor do que o outro. E era exatamente o que estava acontecendo com Saulo. Ele era tão bom, tão bom, tão bom, tão bom na lei, que o Messias de Deus veio diante dele, levantou os seguidores, e o que ele passou a fazer? Matar os seguidores de Jesus. Então Jesus teve que vir pessoalmente ter um tete-a-tete com Saulo. E depois teve que ter um tete-a-tete com Ananias. Vai lá, Ananias. Vai lá, porque eu é que estou trabalhando. Eu é que vou levantar esse homem, porque eu sou assim. Eu levanto as coisas que não são. Eu levanto os absurdos. Eu faço com aqueles que é impossível acontecer alguma coisa. Porque para mim não é impossível. E ele mesmo vai sofrer por causa do meu nome. E Ananias vai lá, ora por Saulo, e escamas caem dos olhos dele. Olha um processo de metamorfose maravilhoso aí. Quando a gente pensa na metamorfose da borboleta, é uma lagarta horrorosa, igual Saulo era.
Por que a lagarta é horrorosa? Tem umas que queima, gente. Uma vez uma lagarta ficou presa na minha saia. Eu entrei num carro, era um carro que tinha ido numa fazenda, não sei o quê. Aí eu senti um negócio espetando a minha saia, assim, balancei, caiu aquela lagarta verde. Quando eu olhei para ela, eu vi que o meu tio, era a mesma que tinha passado na pele do meu tio, e ele passou dias no hospital. Ela liberou uma toxina que foi para o fígado dele, quase matou meu tio. Um bichinho desse tamanho. E eu olhei para ela, ela era pavorosa, e minha perna começou a pegar fogo. Tive que procurar médico também, tudo por causa de uma lagarta. Então ela é horrorosa por causa disso, né? Pode causar bastante dano. Exatamente como Paulo, causando bastante dano. Mas um processo muda uma mentalidade. E muda uma maneira de agir. E muda o rumo da vida. O negócio é se submeter ao processo. E o processo começa na hora que ele levanta do chão. Na hora que ele levanta do chão, está deficiente visual. O que adiantava a letra? O que adiantava o conhecimento? O que adiantava a fama? O que adiantava a pose de Paulo? Vou fazer, vou acontecer, vou prender, vou arrastar, vou acabar com esse movimento. Levantou cego. Ele podia ali ter começado a praguejar contra Jesus, vocês não acham? O ódio dele podia ter sido acirrado. Como assim? Por que eu estou cego? Por que você tirou minha vista? Ele fez isso. Ele se deixou levar. E eu fico imaginando as coisas que passou pela cabeça do apóstolo Paulo nesses 3 dias. Quem aqui assistiu Paulo, o apóstolo de Cristo? Vocês viram o que foi colocado no filme como o espinho na carne de Paulo? A Bíblia não fala, então aquilo foi uma interpretação do diretor do filme. Mas no filme, eles colocaram o espinho na carne como as lembranças dos assassinatos que ele praticou. Então ele ficava perturbado, lembrando do passado dele, lembrando daquilo que ele tinha feito. E é tão interessante quando a gente pensa nisso em relação ao apóstolo Paulo, que ele pediu para Jesus tirar o espinho na carne. O que Jesus falou para ele? Não, a minha graça te basta. E o que ele está dizendo para isso? A minha graça é poder para que você aguente firme a passar pelo que você tem que passar. A graça, gente, ela não apenas nos alcança e nos salva. A graça nos empodera a não vivermos mais na escravidão do pecado. A graça nos empodera a permanecermos firmes no dia da tribulação. A graça é poder de Deus sobre nós. Mas será que a gente está vivendo a maneira de Deus ou a gente está querendo viver a nossa própria maneira? Lá em Efésios 2, 8 e 10 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós não somos salvos por aquilo que nós podemos fazer, nós somos incapazes de ser salvos, ou aceitos, pelo nosso bom procedimento. Gente de bom caráter vai para o inferno, porque bom caráter não basta. Salvação só em Cristo Jesus. Só Ele tem o poder de reconciliar o homem com Deus. E nesse momento que Ele entra na nossa vida e nos reconcilia com Deus, começa um processo de santificação, de uma nova mentalidade que gera novos frutos. Mas o que está acontecendo com a gente hoje na igreja evangélica brasileira e mundial? A gente vem para a igreja, mas continua com as mesmas feridas, com as mesmas perebas, com o mesmo desvio de caráter, com os pecados de estimação, e a gente fala assim: mas Deus me entende. Deus te entende, sim. E por isso mesmo Ele te deu a graça para você vencer. Mas a gente fica justificando o nosso próprio pecado, porque a gente não quer se submeter ao processo do negue-se a si mesmo. Para você entrar num processo, você vai ter que negar a lagarta e abraçar as asas.
E isso não é fácil. Pode parecer romântico quando isso é colocado na dança. É lindo quando você vê o final do processo. Mas só quem fica dentro do casulo sabe o que é. Só quem tem que enfeiar, desaparecer, perder a mobilidade e ficar enredada por um casulo onde as asas estão sendo tecidas, a dor tece a asa. Todo mundo quer voar, mas ninguém quer passar pelo processo. Todo mundo quer exercer autoridade como Paulo queria. Mas às vezes Deus vai permitir que a luz brilhe e você fique cego e dependa de ser levado pela mão para a casa dos outros e fique de favor e dependa da oração daquele que você perseguia para ser liberto das suas escamas. Mas a gente não gosta. Quando Deus começa a apertar o oleiro, começa a apertar o vaso, a gente começa, ai! Ô Deus, não faz isso não, faz essa curva nesse vaso não, faz outro. Faz essa boca maior, Deus. Barro fala com o oleiro, gente, mas a gente fala. E aí quando vem os processos, gente, muitas vezes Deus leva a gente gentilmente para o vale da humilhação. Eu não acredito nisso. Ah, não? Vai ler a Bíblia então, mana. Sabe por quê? Ele não poupou o seu próprio filho. Por que você acha que ele vai poupar você? Ele moeu Jesus para que você tivesse vida. Por que você acha que ele não vai te moer para que outros também sejam edificados pela pérola forjada em você, pela sua dor? A gente tem que parar, gente, de achar que Deus é Papai Noel, que tem que fazer a gente só feliz. Ai, tudo felicidade, vamos para o evangelho da prosperidade, onde ninguém tem problemas, onde a gente canta músicas legais e todo mundo é feliz. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo, não, gente. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho de cruz. Agora, quando você está conectado com a fonte da vida, não interessa a circunstância ao redor, você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, sabe? Por que vocês acham que Davi falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo? Vocês acham que estava sendo fácil para Davi fugir de Saul? Por inveja? Saul tinha pirado o cabeção, estava perseguindo Davi por inveja. Vocês acham que foi fácil? Vocês acham que foi fácil para Moisés, outro assassino? Matou o egípcio, enterrou na areia. Alguém viu, falou assim, você matou o cara ontem, fugiu. Essa parte a gente esquece. Nossa, se Moisés viesse aqui na igreja hoje converter-se, a gente fala, nossa, já viu fulano? Está aí Moisés, matou um egípcio. Vocês entenderam a hipocrisia do evangelho que a gente está vivendo hoje? É o assassino mesmo que Jesus transforma. É o assassino mesmo, para que a glória e o poder de Deus seja manifesto. E a gente pensa, nessa nossa arrogância, que a gente também não precisa de processo, não precisa de transformação. Gente, eu não sei vocês não, mas eu preciso de transformação, dia após dia. Eu preciso. Eu não quero continuar como eu estou hoje. Hoje eu sou melhor do que eu era ontem, mas amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. É um processo de crescimento constante. A gente, diferente da borboleta, vai ser metido dentro de um casulo algumas vezes. Mas eu quero te dizer, para de recalcitrar contra os aguilhões, para de resistir quando Deus começa a mover. Porque a gente identifica Jesus movendo quando o dinheiro está na conta. Jesus é provedor. Ele é. A gente vê Jesus movendo quando os sonhos da gente coincidem com os dele. Ai, que bênção, vou casar com o meu melhor amigo, que lindo. Vocês estão rindo por quê, gente? A gente tem que casar com o melhor amigo, sabia? O seu marido tem que ser o seu melhor amigo. Se não está assim, vai cultivar. Vai cultivar essa amizade. Quando tudo está dando certo, Deus está no trono, Deus está no poder. Gente, Deus não perde o controle. Ele institui e Ele destitui quem Ele quer. E a nossa esperança não está no homem. Gente, por mais bem intencionado que os homens sejam, o sistema é apodrecido.
o mundo se encontra num lugar de queda, sem Cristo. E tudo que não tem Cristo apodrece. Então a gente tem que entender o que significa: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, eu não estou preocupado com amanhã, de cada dia, nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado. E aí pegou, hein? Porque aí você põe o padrão para Deus. Como eu tenho perdoado, você pode me perdoar. Está perdoando? Senão você está lascada. E não nos deixes cair em tentação. A tentação do nosso próprio coração, a vaidade do nosso próprio coração. Às vezes a gente pensa que o nosso pior inimigo é Satanás. Gente, o nosso pior inimigo não é Satanás. O nosso pior inimigo é o nosso ego. Satanás é o parasita, o oportunista, que usa o nosso ego para nos levar ao pecado. Nosso desejo, a nossa idolatria, as nossas vaidades. Ele nos induz ao pecado através das fendas da nossa alma. A Bíblia diz: o homem é tentado segundo a cobiça do seu próprio coração. Por isso que o nosso coração tem que ser alinhado ao do Senhor. E como o nosso coração é alinhado ao Senhor, o oleiro tem que trabalhar. Ele não poupou o seu próprio filho. E quando ele quis levantar, quando Jesus quis levantar Paulo, Jesus colocou Paulo num processo. Colocou ele cego, dependente dos outros, o cara orgulhoso, sendo levado pelas mãos. Ficou na casa de um desconhecido, depois recebeu a oração de um outro desconhecido, aliás, um que ele queria matar, para que as escamas se caíssem dos olhos. E essa experiência foi o início daquilo que Deus estava fazendo e queria fazer na vida do apóstolo Paulo. E é tão interessante que quando Paulo se levanta, ele começa uma outra vida, ele mudou de direção. O assassino virou um dos maiores anunciadores da misericórdia e graça de Deus. Gente, a gente está vivendo para quê? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que você não tinha condição de salvar a si mesmo e que Jesus morreu uma morte de cruz para que você tivesse salvação? E que a salvação faz o quê? Te reconcilia com Deus Pai. E você passa a viver o propósito dele, não o seu. Então por que você está vivendo o seu? E quer que Deus respalde as suas escolhas equivocadas e egoístas. Por que você está com raiva de Deus? Porque as coisas não estão saindo do jeito que você quer. Já pediu para Ele para ser do jeito dele, não do seu? Nós nunca precisamos tanto de cristianizar cristãos. A gente fala que é cristão, mas a gente não segue a Cristo. A gente fala que é cristão, mas a gente não se parece com Cristo. A gente fala que é cristão, mas a gente não reage como Jesus reagiria. A gente não se compadece de quem Jesus se compadeceria. Muito pelo contrário, a gente se afasta, empina o nariz e fala assim: eu já não sou dessa vida. Se bobear, se Jesus viesse aqui de novo, você ia criticar ele. Está comendo com os corruptos, né, Jesus? Olha lá. Você viu na casa de quem Jesus foi? Do fulano, Zaqueu. Ladrão, safado, sem vergonha. É isso que a religião faz com a gente. O Senhor quer nos tirar da religiosidade, da mesma que dava ao apóstolo Paulo uma ideia equivocada de quem era Jesus. E Ele quer se revelar a nós. E Ele quer que a luz dele brilhe ao nosso redor e nos envolva num casulo de transformação para a vida. A partir desse momento, Paulo se levanta e ele começa a
ousadamente proclamar o Evangelho. Ele rompeu todas as barreiras. Ele começou a ir em incursões pela Ásia. Ele começou a ir nos lugares longínquos para anunciar que Jesus era o Messias de Deus. Ele começou a anunciar que nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Ele começou a pregar o Evangelho e hoje a igreja é moderada pelas cartas do apóstolo Paulo. Gente, eu tenho certeza absoluta que quando Paulo estava escrevendo as suas cartas, à igreja em Roma, à igreja na Galácia, à igreja em Éfeso, ele não tinha ideia que essa igreja, essas cartas iriam alcançar a igreja no Brasil no século 21. Ele não tinha ideia do que Deus estava fazendo através dele, como você não tem ideia do que Deus pode fazer através de você, se você se submeter ao processo. Se você parar de encarar Deus como um Deus Papai Noel, ou o gênio da lâmpada, que tem que servir aos seus caprichos egoístas. Nós não vivemos, uma vez que estamos com Cristo, nós morremos para nós mesmos, morremos para a nossa vontade, morremos para o nosso egoísmo, para vivermos o plano de Deus, acreditando que o dele é infinitamente melhor do que o nosso. Porque o dele não produz vida só para nós, só para minha casa, só para minha família. A vida de Deus em nós transborda e saqueia o inferno. E esse é o propósito de Deus para a igreja. Eu sugiro para vocês um livro do Rodrigo Bibo, que se chama O Deus que Destrói Sonhos. Maravilhoso, para lembrar a gente do verdadeiro evangelho. Porque Deus, o próprio Senhor falou assim, olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, porque pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Deus deu o filho dele deu a vida e você só quer receber? Cristianismo não é só sobre receber. Cristianismo, a palavra de Deus diz, é melhor coisa é dar do que receber. Mas a gente está com a mentalidade do receber. Eu quero asas. Quer asas? Então, deixa ele te meter no casulo. A gente voa, gente, é do jeito de Deus, não é do nosso jeito, não. Se a gente for voar do nosso jeito, vamos quebrar a cara. E a gente quer abortar os processos, e certamente alguém que está aqui já deve ter ouvido aquela história de uma criança que viu uma borboleta querendo romper o casulo. E pareceu àquela criança um esforço sobre-humano, um esforço muito intenso. Ele ficou compadecido da borboleta. O que ele fez? Compadecido da borboleta, se colocando no lugar dela, empático ele, né? Pegou uma tesoura e cortou o casulo. Cuidadosamente cortou o casulo para facilitar o trabalho da borboleta. Resultado, ela rastejou para o resto da vida, ela nunca voou. Porque a força que a borboleta faz para romper o casulo é o que faz a seiva do corpo dela ir para as asas. É o que dá força para a asa. O processo tem que ser completo. E pode ser incômodo, pode doer, a gente não sabe, nunca entrevistei uma borboleta. Mas como aquela criança viu como incômodo, devia ser incômodo mesmo. Devia estar exigindo esforço, mas é esse esforço que daria a ela força para voar. Força na asa. A gente é de uma geração que a gente não quer se esforçar por coisa nenhuma, a gente não quer sofrer por coisa nenhuma, a gente só vem diante de Deus para Ele dar. Ó Deus me socorre, ó Deus me cura, ó Deus me lava, ó Deus me limpa. Começa a trabalhar pelo outro, começa a servir o outro. Começa a entregar um sopão aí debaixo da ponte. Começa a fazer alguma coisa por alguém para você ver se a sua vida não toma um significado diferente. Tira o olho do seu umbigo e olha para tanta necessidade ao seu redor. Mas eu estou sofrendo. Mas você vai ali no hospital que você vai ver que tem gente sofrendo mais do que você. E não é uma concorrência, e eu não estou querendo menosprezar o seu sofrimento, porque cada um de nós sabe onde que dói. Mas o que eu quero te dizer é, para de ficar, sentindo pena de você mesmo. Porque Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava por seus amigos. Quando Jó tirou o olho dele, começou a orar pelos amigos dele, a sorte dele foi mudada.
Não é à toa que a palavra de Deus diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não é à toa que a palavra de Deus diz que o perdão, aquele que te ofendeu, é uma ordenança. Quando você concede o que o outro não merece, é que você recebe aquilo que você precisa receber. Mas nós estamos vivendo um evangelho, gente, totalmente voltado para o eu. E esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Um grupo de psicólogos e psiquiatras fizeram um teste com um grupo de pessoas com depressão crônica, que pararam de responder o medicamento. Chegou no topo. Elas testaram todos os medicamentos, tomaram por algum tempo, funcionou por algum tempo, mas de repente parou de funcionar. Elas tomavam a medicação, mas a depressão não ia embora. Então eles fizeram um teste. Eles reuniram esse grupo de pessoas e começaram a fazer uma dinâmica com esse grupo de pessoas, levando essas pessoas a servir ao próximo. Levaram para visitar asilos, levaram para servir sopão debaixo das marquises, levaram para eles praticarem a generosidade e a solidariedade. Foi um estudo científico. E o que aconteceu? Todos foram curados da depressão. Fica claro o que a Bíblia quer dizer. Esse experimento científico deixa claro para nós que somos cristãos o que o Senhor está nos ordenando. O que Ele fala? Que nós fomos gerados nele, como o texto que eu acabei de ler em Efésios, para as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Para darmos frutos. Para estendermos as mãos, e a gente pensa, é porque para o povo ser salvo, Helena, é para o povo ser salvo e para você ser salvo. Não a salvação que é da morte do inferno, a salvação da enfermidade da alma, a salvação do egoísmo, a salvação da egolatria. Quando nós trabalhamos por algo além de nós mesmos e da nossa própria casa, a gente encontra significado, gente. A gente encontra o nosso propósito. O Senhor não nos salvou para a gente viver só para a gente. Então é romântico quando a gente fala de uma borboleta voando. A borboleta voa, mas ela não fica voando só em cima da sua casa, não. Ela embeleza a vida de tanta gente. Eu não sei vocês, mas eu fico tão feliz quando eu vejo uma borboleta, dessas bonitona, colorida. Eu fico assim, uau, que linda! E quando uma pousa em você? Você está lá assim, de repente a borboleta pousou no seu cabelo. Você não quer nem... você não quer nem mexer, que graça, a borboleta pousou em mim. É isso que o Senhor quer fazer com a sua vida. Quando você chegar, embelezar. As pessoas terem saudade de você. Fulana foi embora. Não vai não, fulana. Quando você chega, é tanta alegria. Tem gente que é crente, chegou a crente. Ô fulano, você vem para o churrasco? Não vou poder ir não, que eu vou ter que ir para a igreja. Tá bom, graças a Deus. Quando a gente vai lendo sobre a igreja primitiva em Atos, o texto de Atos 4, se eu não estou enganada, fala assim, que Deus ia lhes acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos, e que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. O povo tem saudade de você lá no trabalho? Eu quero te ver pelas costas. Gente, nós como cristãos deveríamos ser os mais empáticos, os mais solidários, os mais engajados, os mais inclusivos, porque nós fomos incluídos. Tudo um bando de perdido, perebento, pecador, e Jesus se tornou a gente filho. Olha que coisa linda. Então essa bênção que nós recebemos devia transbordar. Mas a gente olha a roupa, olha as tatuagens, fala, nada a ver com Jesus, nada a ver com Jesus, nada a ver com Jesus. Mas quem faz tatuagem vai contra Deus, quem fala mal também. Por que a gente tem mania de enxergar o pecado do outro e não enxerga o nosso? É igual mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, menos você. Gente, o Senhor quer nos levar para um outro tipo de mentalidade. Não dá para exigir que uma pessoa que está na escuridão enxergue a luz do jeito que você enxerga.
Mas atrai ela para a luz, chama ela para a luz, seja a melhor amiga, seja uma pessoa que inclui, que chama, que atrai, que abraça, seja uma amiga de verdade. E o resto o Espírito Santo faz. A gente não convence ninguém mesmo. Quem convence o homem da justiça, do pecado, do juízo é o Espírito de Deus. Mas a gente planta a semente e rega com amor. A palavra ensina, o exemplo arrasta. Então vamos viver o amor. Quem devia estar falando contra o racismo é a igreja. Quem deveria estar jogando luz nisso é a igreja. Quem deveria estar falando contra o crime e o abuso da mulher é a igreja. Quem deveria estar assumindo os vulneráveis, as crianças abandonadas? É muito fácil a gente falar assim, nós somos conservadores, levantamos a bandeira da família. Adota uma criança. Entendeu como é que o nosso discurso é hipócrita? A gente fala que defende a família, a nossa, né? Que é dos outros que se lasque. Tem um vizinho seu passando fome, tem uma criança lá passando necessidade, mas você não move um dedo para falar, vou adotar essa criança. Eu vou adotar ela vou pagar a escola dela. A gente fala para as moças, não aborta não. Mas ninguém fala assim, não aborta não, que eu vou criar esse menino junto com você. O suporte financeiro que você não tem, eu vou te dar. Ninguém quer assumir responsabilidade. Jesus encarnou e deu a vida. Mas você fala que é seguidor de Cristo, mas não quer dar um tostão. Não quer dar o tempo, não quer dar um sorriso, não quer fazer uma visita. Ah, gente, vai se lascar, desculpa. Gente, presta bastante atenção no que eu estou te falando. Às vezes essa palavra para você pode parecer dura demais, mas deixa eu te falar. A única vez que eu vi Jesus sendo duro é com hipócrita. O Senhor não tolera a hipocrisia. A hipocrisia é você parece uma coisa, mas é outra. Você tem um discurso bonito, mas a sua atitude é podre. Você tem um discurso de piedade, e a gente está vendo isso aí na sociedade hoje brotando. A falsa piedade. O pessoal tem um discurso certo para embasar uma atitude errada e ideologias falsas. Isso é que acontece quando a igreja deixa uma lacuna. Quando a igreja não se ergue para combater o mal vem, se disfarça de bem e engana uma multidão com o discurso certo, mas a motivação errada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós estamos no tempo da falsa piedade. Se fala de inclusão, entendeu? Mas tem um tanto de ideologia por trás disso. Tem um tanto de segundos interesses, segundas intenções nisso. Agora, se a igreja assume o seu papel de ensinar uma criança desde pequenininha, olha, filho, você nunca trata uma menina menosprezando uma menina. Mulheres devem ser respeitadas, honradas. Deus criou a mulher para ser resposta, para ser solução para o homem. Então, honre as meninas e respeite as meninas. O empoderamento feminino é criar a próxima geração de homens. Ensine para os seus filhos que o amigo que tem a cor da pele diferente não é inferior, é tão inteligente, tão capaz como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano. Gente, a gente vive um racismo estrutural, sistêmico. Por quê? Se você vê uma criança preta saindo da aula de futebol, com o chinelo enfiado nas mãos, sem camisa, porque está com calor, você olha e fala, trombadinha. Por quê? Porque ele é preto? Os maiores crimes da nossa nação são cometidos pelo colarinho branco, por brancos. A gente tem que parar com essa estrutura racista dentro da casa do Senhor. Ensinando a próxima geração, porque o racismo é passado de geração para geração. E a gente é racista e pensa que não é. A gente é, mas a luz de Jesus tem que brilhar ao nosso redor. Nós precisamos de ser metidos no casulo
E Jesus precisa de fazer a gente novos cidadãos com pensamento do céu, onde não há diferença entre homem e mulher, branco ou preto, grego ou judeu. A Bíblia que fala isso. Depois de Jesus, diante de Deus, não há diferença. Todos nós temos livre acesso a Deus. Então por que a gente faz a diferença? Jesus não fazia acepção de pessoas. Por que a gente faz? Porque a gente precisa do casulo. A gente precisa que a luz de Jesus brilhe ao nosso redor, como brilhou ao redor de Paulo. E se for preciso dele nos cegar, dele nos humilhar, nos abater, nos fazer andar pelas mãos de outros, nos fazer depender do favor de outros, para que a nossa arrogância seja batida, que assim seja, mas que ele nos dê asas. Nos dê asas para viver a vida que o apóstolo Paulo viveu, uma vida ousada, que amou ousadamente e que se entregou até o ponto da decapitação. Ele morreu por amor a Cristo. Ele parou de viver para ele mesmo, viver os seus próprios pensamentos, viver a sua própria estrutura intelectual, para viver o propósito de Jesus na vida dele. Até ser levantado diante do próprio Deus como um sacrifício vivo. Perdeu a própria vida por amor do Evangelho. E nós? Ah, mas esse era o apóstolo Paulo, Helena, feito do mesmo material que a gente. Jesus também veio no mesmo material que a gente, então a gente é indesculpável. Foi para isso que Jesus veio e viveu na nossa roupa, na nossa humanidade, e venceu o pecado, para nos mostrar que nós podemos vencer também. Então vamos parar de nos auto-justificar. E ficar tratando as nossas dores com, sabe? Oh vida, oh céus, ninguém me ama, o pastor não me cumprimentou. A música que cantou no louvor hoje, não gostei. Ô, gente, vamos parar com isso. É tempo de nós amadurecermos. É tempo de nós rompermos com essa egolatria, sabe? A gente coloca o nosso ego no altar. E a gente fala que é evangélico, que não idolatra ninguém. Idolatra assim, idolatra o seu eu, idolatra o seu prazer, idolatra a sua vontade, idolatra os seus interesses, idolatra o status, o poder, o pop gospel. Que Jesus tenha compaixão de nós. E que da mesma maneira que Ele se apresentou a Paulo na estrada para Damasco, que Ele nos alcance por misericórdia. Jesus não foi rude com Paulo. Eu estou sendo muito mais rude com você hoje. Jesus não foi rude com Paulo. Ele só fez uma pergunta: por que me persegues? Mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Se levanta, entra na cidade, eu vou fazer uma obra na sua vida. É tão lindo isso, gente, que Jesus não ficou pensando: vamos lá, Paulo, desce a lista aqui, picareta. Olha o que você fez, Paulo. Você matou fulano, arrastou ciclano, machucou fulano, prendeu ciclano. Estevão estava morrendo, você estava lá aprovando a morte de Estevão. Ê, Paulo, hein? Foi isso que Jesus fez, gente. Ele não fez com Paulo, ele não fez com Pedro. Jesus e suas perguntas: Paulo, por que me persegues? Pedro, tu me amas? Outra pergunta para Judas: a que vens, amigo? E Jesus hoje te pergunta: tu me amas? Então por que você está vivendo essa sua vida egoísta voltada só para você? Porque você está pondo mais ênfase na sua dor do que no meu poder de te curar. Por que você põe mais energia nas defesas políticas do que em pregar o meu evangelho? As perguntas desconcertantes de Jesus, mas que podem nos mudar para sempre. Escute as perguntas. Responda a elas. E deixe o Senhor te envolver com a sua luz, com um casulo de luz, que acenda a sua mente, que te liberte das suas estruturas
estruturas intelectuais que pensam que sabem tudo. O orgulho precede a ruína, mas aos humildes Ele concede graça. Quer ser colocado no casulo de Deus? Desista da sua razão e comece a entender o que Deus quer fazer na sua história, na sua vida. Ele não prometeu que nós não teríamos problemas e aflições, mas prometeu que estaria conosco, tornando cada situação adversa em vitória, em empatia, em amor, em respeito. Eu tenho as minhas dores, gente. Eu tenho orações ainda não respondidas. Mas eu posso testemunhar. A minha dor está me movendo e me moldando. O meu casulo está me apertando. Mas ao mesmo tempo está formando as minhas asas. As circunstâncias difíceis não definem quem você é. O Senhor define quem você é. Então abraça o propósito. Para de reclamar. E transborda. Começa a compartilhar o que você tem. Mas eu tenho tão pouco, Helena. A gente nasceu para compartilhar, gente. O tempo, o amor, a graça, o ouvido. Tem pessoas que só precisam ser ouvidas para ser livres do suicídio. Empreste os seus ouvidos. Julgue menos. Nós também temos as nossas áreas de vulnerabilidade. Todos nós. Todos nós temos aquela área que a gente está sempre fracassando nela. E muitas vezes o Senhor não vai remover, não. Como Ele não removeu de Paulo. Para manter a gente bem aos pés dEle. E não deixar o orgulho subir para a nossa cabeça. O pior dos orgulhos é o orgulho espiritual. O pior orgulho é quando a gente se acha mais santo do que o outro. O pior orgulho é quando a gente para de enxergar a nossa fragilidade e dependência da graça de Deus todos os dias. Esse é o pior orgulho. O orgulho que nos faz sentir melhor, porque a gente é evangélico. Jesus não era evangélico. Jesus é o Evangelho. Feche os seus olhos. Qual é a pergunta desconcertante que Jesus faz para você? Por que me persegues? Tu me amas? Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Porque nós queremos as asas, mas rejeitamos o casulo. Nos perdoa, Senhor. Porque não nos submetemos aos processos. Não encaramos a adversidade como uma oportunidade de crescimento, de auto-humilhação. Nos perdoa porque é mais fácil sermos governados pelo orgulho do que pelo quebrantamento. Oh Senhor Jesus, o Senhor encontrou Paulo no caminho para Damasco. Paulo pensava estar amando a Deus e zelando pela lei, mas estava perseguindo o Messias de Deus. Quebre o engano na nossa vida, Senhor, porque falamos que somos seus seguidores, mas quantas vezes não é o Senhor que as pessoas veem nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, no nosso dia a dia. E essa obra a gente não pode fazer
é o Senhor quem faz em nós. Então nós queremos nessa noite, Deus, nos expor à Tua obra. Trabalha em nós. Gente, eu não queria acabar esse momento sem te dar uma oportunidade. Eu acredito na confissão pública. Eu acredito que diante dos anjos e dos demônios, a gente pode se erguer e dizer: Senhor, eu escolho o Senhor. Senhor, eu escolho o Teu propósito. Eu escolho negar a mim mesmo e Te seguir. Eu estava vários anos dentro da igreja, desempenhando ministério e vivendo para mim mesma, vivendo pelos meus próprios interesses. Eu pensava que era para a glória de Deus, falava que era para a glória de Deus, mas eu queria só ser aprovada e aceita pelas pessoas. A idolatria do eu, que a gente nem percebe. A gente faz para ser visto, para ser apreciado, para ser aplaudido, para ser aceito. Deus precisa de curar as nossas carências emocionais, para que a gente não roube a glória dEle. Porque Deus não divide a sua glória. E eu já era crente há mais de 10 anos, quando o Senhor fez uma obra maravilhosa na minha vida. De curar as minhas feridas do passado, de forjar em mim um coração agradecido por aquilo que eu já tinha nas mãos, e de me libertar das cadeias da religiosidade, da hipocrisia, que aparenta ser o que não é por dentro. É essa obra que o Senhor quer fazer. O casulo fala de algo de dentro para fora. Primeiro acontece dentro, para depois virar asa, virar beleza, virar cor, enfeitar a vida dos outros, mas precisa de acontecer dentro. E eu tive que um dia, mesmo sendo crente, mesmo cantando nos grupos, no coral da igreja, mesmo fazendo evangelismo na praça, admitir: Senhor, eu estou vivendo a religião, eu estou vivendo para mim mesma, eu estou adorando o ego, eu estou querendo aplauso, eu quero aceitação, eu quero a aprovação dos homens, mas eu agora, Senhor, eu não quero isso mais, eu quero a Tua aprovação, eu quero negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e Te seguir. Eu não quero ser contada naquele grande dia com aqueles que curam, libertam de demônios, profetizam e não conhecem o Senhor e não são conhecidos pelo Senhor. Eu quero ouvir do Senhor: entra no reino bendito do meu Pai. Eu quero que o Senhor me conheça, eu quero que o Senhor me chame pelo nome, eu quero ser sua amiga. Isso mudou tudo e continua mudando, cada dia um pouco, cada dia um pouco. Mas um dia eu precisei de me humilhar diante de Deus. Eu precisei de orar e dizer: está ouvindo, inferno? Eu não sou cooperadora com você. Eu não vou aceitar as suas propostas de poder e de sedução. Eu vou me esvaziar para que o Senhor possa me encher. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, minha irmã. Eu sei que você ama a Deus, senão você não estava aqui. Você ama a Deus, você quer receber alguma coisa de Deus, senão você não estava aqui. Então glória a Deus, metade do caminho você já andou. Você percebeu que você precisa de Deus e que você quer Deus. Mas você precisa de assumir isso publicamente. E você precisa se expor à transformação que o Senhor pode fazer. E eu acredito no altar, na declaração do altar. O altar não é lugar de glamour, o altar é lugar de morte. Então se você quer vir ao altar para entrar no casulo de Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente, e eu quero orar com você. Então abra o seu coração, a sua boca e fala com o Senhor. Senhor, nem eu sabia que eu estava nesse estado, mas que bom que o Senhor me atraiu. O Senhor me trouxe a esse lugar. O Senhor tocou o meu coração, e o Senhor quer transformar a minha vida como o Senhor transformou a vida de Saulo. Eis-me aqui, Senhor. Eu não quero resistir ao Teu chamado.
Eu não quero resistir ao teu casulo. Eu quero ser envolvida por todos os lados pela tua luz. Eu quero experimentar a vida abundante que o Senhor tem para mim, em todas as áreas da minha vida. Eu quero experimentar o teu fluir, o teu agir, o teu mover. Eu não quero mais viver para mim mesmo, Senhor, para os meus projetos egoístas, mas eu quero ser uma tocha acesa nas tuas mãos, uma espada afiada, Senhor. Eu quero cumprir o teu propósito. Fala com o Senhor, abre o seu coração. Tem esse momento onde você pessoalmente verbaliza: Senhor, nós estamos no teu altar, ó Deus poderoso. E cada uma dessas mulheres, desses homens que o Senhor atraiu aqui à frente, ao teu altar simbólico, Pai, o Senhor sabe a necessidade, a súplica, a dor, a necessidade de cada um. E eu te peço, ó Deus, inclina os teus ouvidos aos teus filhos e filhas. Escuta, Senhor, a oração que eles estão fazendo. E que essa entrega resulte em vida. Ó Deus, coloca os teus filhos e filhas aqui na frente num casulo que vai prepará-los para aquilo que eles precisam viver, para o plano que o Senhor tem para eles. E que no processo eles sejam fortalecidos, porque o Senhor não nos falou que nós não sentiríamos dor, que não seria difícil, mas o Senhor prometeu que estaria conosco. Que eles sintam a tua presença, que sustenta, que nutre, que alimenta, que prepara e que dá asas nesse processo. Que eles sejam consolados, fortalecidos, encorajados e levantados como o apóstolo Paulo foi, depois daquele encontro no caminho para Damasco. Levanta homens e mulheres cheios do teu poder e autoridade. Eles estão se rendendo e publicamente, Deus, eles estão dizendo para Satanás: eu não quero nada com você. E eles estão dizendo para o Senhor: vem, Senhor, faz o que o Senhor quer fazer, muda o que o Senhor quer mudar, transforma o que o Senhor precisa transformar, e me dê asas para viver os teus propósitos, e viver para algo maior do que eu mesmo, viver para a glória do teu nome, ser resposta nesses dias difíceis, ser luz no meio das trevas. Me levanta, Senhor, como uma tocha acesa. Nós oramos isso diante do Senhor, já crendo que o Senhor está fazendo e irá fazer o infinitamente mais. Eu abençoo estes homens e mulheres, e ó Deus, que eles sejam liberados a partir de hoje, para que o Senhor forge neles asas, para que eles vivam o teu propósito, em nome de Jesus. Amém e amém.